Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao primeiro Dr. Apple News de 2023. Um abraço para todos, um feliz ano novo, muita paz para todo mundo que acompanha aqui o nosso canal. Esse é o 177º Dr. Apple News e com a ajuda de muita gente a gente segue fazendo aqui, né? O Antônio, Sandro, Renato, Gilberto, obrigado pelas sugestões de pauta de vocês. Vamos lá então, temos notícias interessantes. Primeiro, no dia 3 de janeiro de 1977, foi o dia realmente da fundação em termos de empresa mesmo, né, da nossa querida Apple Computer. Ela agora é Apple Inc., né, mas na época Apple Computer foi fundada aí pelo Steve Jobs, o Steve Wozniak e Ron Wayne, que era o terceiro amigo aí. Logo depois ele pulou fora da sociedade, vendeu a parte dele por $800 e acabou amargurando ali um remorso enorme, porque não foi para frente a expectativa dele de que a Apple não seria quase nada, né? Ele estaria ali perdendo dinheiro, ele era o cara que tinha o dinheiro, que tinha um conhecimento burocrático do negócio e achou que os dois estavam muito loucos, não ia dar certo, pulou fora. Mas aí em 3 de janeiro de 77 é a data que marca realmente a fundação em termos de empresa, né, o registro da empresa lá nos Estados Unidos. Depois nós temos ali o grande gênio da parte de hardware da Apple, que é o Steve Wozniak, criando, construindo aí o primeiro Apple Disk, o Apple II Disk, né? Seria o leitor de disquete da Apple, que fez o maior sucesso, foi muito lucrativo para a empresa e foi feito por ele mesmo, da cabeça dele. Esse cara realmente era um gênio dessa parte de engenharia, de criação de produto, e o Steve Jobs ele conseguia vender esse produto muito bem, ele conseguia refinar e vender esse produto muito bem. Mas é esse equipamento, né, que não era nem os disquetes que muita gente costuma, que é aquele disquete mais rígido, mais durinho, era aquele disquete grandão, bem molenga, né, que a gente usava aí nos primórdios da computação. Muito legal. Também nós temos em 83, no dia 1º de janeiro de 83, a Apple vendendo aí, colocando à venda o Apple IIe. O Apple IIe ele foi o terceiro modelo do Apple II. O Apple II foi um dos equipamentos que mais fez sucesso, que foi o primeiro, na verdade, que fez um grande sucesso e que acabou alavancando a Apple, elevando a Apple a um outro patamar, vendia pra caramba. E a Apple dependeu desse equipamento por muitos e muitos anos, inclusive o caixa disso é que possibilitou a criação do Macintosh, né? Mas esse computador específico aí, ele veio depois de uma falência do Apple III. Eles tinham feito o Apple III, mas o Apple III ficou muito caro, não era bom, não era rápido. Acabaram voltando para o Apple II e fizeram esse Apple II E, né, de Special Edition ali, né? E foi a primeira máquina, por incrível que pareça, que tinha letras minúsculas. Até então a gente só tinha letras maiúsculas, como a gente enxerga no teclado, a gente digitava apenas em letras maiúsculas na linguagem de máquina ali na tela. E ele veio com a possibilidade de você escrever com letras minúsculas, né? Ele tinha aqui 80 colunas de texto, né, o que era espetacular na época, e 64K de RAM, não tinha nenhum mega de RAM, tinha longe de ser um mega de RAM. Hoje nós temos giga, né? Mais ainda. E você conseguia expandir para os expressivos 128 KB de memória. Naquela época era realmente muita coisa. Hoje a gente olhando dá risada, não dá para fazer absolutamente nada, né? Mas foi uma máquina muito vendida, para você ter uma ideia, eles vendiam aí 60 mil, 70 mil unidades dessa máquina por mês. Então realmente foi uma máquina fundamental também, a continuidade de uma série, né, desse Apple II, que realmente fez a Apple em termos financeiros. Se não fosse ela, a gente não teria nada do que nós temos hoje. Aí mais para frente, bem mais para frente, em 99 temos o display, o Cinema Display de 22 polegadas, era um display gigante na época, né, enorme, de cristal líquido, né, de LCD. Nossa, esse aqui era lindo mesmo, né? Toda a moldura em acrílico, nossa, era realmente um cinema, você não precisava nem ligar a tela, só de você olhar para ela já era a coisa mais linda. Inclusive ela participou de muitos filmes, né? A Apple colocava os seus equipamentos
em filmes, então a gente tinha esse merchandising que a Apple fazia bastante. Mas foi um display aí com uma qualidade, uma definição de tela muito boa, e o produto em si realmente era espetacular, né? Seguindo a linha ali do iMac coloridinho, do G4 Cube, etc, né? Uma máquina muito boa. Bom, agora vamos para as notícias seculares ali. A gente tem ali rumores com relação ao óculos que talvez esteja na iminência de ser lançado, né? Os rumores estão cada vez mais aquecidos. A gente já vem falando dele já há muitos anos, né? Então parece que agora realmente está para vir. E existe uma diferença de rumor aí com relação à bateria do óculos, né? Como que seria essa bateria. Então estavam tentando fazer a bateria dentro do próprio óculos, mas estava ficando muito pesado, não estava durando muito. Então parece que a Apple vai ter uma solução de colocar uma bateria externa ligada por um fio que talvez fique presa ao seu punho. Convenhamos que você usar alguma coisa pesada no rosto não é nada cômodo para a sua experiência do usuário. E como parece que tem muita tecnologia, dois displays, etc., né? Pode ser que realmente não tenha essa condição, as baterias ainda não têm tecnologia para ser pequenas e oferecer bastante energia como um equipamento desse pode oferecer, né? Pode demandar. Então talvez seja essa decisão de colocar a bateria externa e que pelo que o rumor disse é uma decisão do Johnny Ive. Johnny Ive acabou falando, meu, a gente não vai ter como, a gente vai ter que fazer uma bateria externa, então ele estaria ligada por fio, em alguma pulseira, por exemplo, que você vai colocar, e utilizando o cabo magnético, o MagSafe, né, obviamente para você poder soltar, né, caso num movimento muito maior. Mas por enquanto é tudo especulação, a gente não sabe direito o que vai acontecer, tem que aguardar para ver, mas esse ano promete o lançamento, vamos ver se vai realmente acontecer. Outra coisa que a gente está ouvindo rumores aí seria o lançamento de um AirPods Lite, seria o iPhone SE dos fones de ouvido, né? Então um modelo mais barato, que obviamente é muito bem-vindo, porque a gente sabe que esses equipamentos são caros e não são tão duráveis, né? Ainda mais um fonezinho pequenininho que cai, quebra, cai na privada, molha, né? Você perde. Então o preço que a gente paga aqui no Brasil realmente é muito alto. Se eles conseguirem continuar vendendo num preço mais baixo, né, com um preço menor, vai ser muito bom para todo mundo aí, porque é um equipamento que eu uso até hoje, essa primeira, segunda geração, eu uso até hoje, para mim me atende super bem. Bom, a gente tem aí uma patente que eu achei muito interessante trazer para vocês com relação à caneta, o Apple Pencil, né? O Apple Pencil a gente sabe que a gente consegue desenhar na tela e tal, mas existe uma patente que ela teria um sensor óptico na ponta. E esse sensor óptico vai permitir com que você pegue a cor, sabe aquele recurso do conta-gota que a gente tem no Mac, na paletinha de cores, que você pega e aí você pode pescar a cor de qualquer coisa da sua tela, uma logomarca, ou a cor do papel de parede, e tal, vai fazer da mesma forma, só que no mundo externo. Então você pode pegar a sua caneta, ativar esse sensor de cor e colocar numa revista, colocar num jornal, colocar na parede, num quadro, né, na sua roupa, e ele vai pescar essa cor e trazer essa cor para dentro do computador para que você possa pintar, preencher, escrever, ou seja, utilizar aquela cor que você pescou. Muito bacana, né? Realmente muito legal, vai ser interessante esse recurso também. Bom, rumores também muito bons aí com relação aos MacBooks. Talvez ele venha aí com o 5G, com uma entrada para chip, cartão, ou então até mesmo o chip eletrônico que nós já temos aí dentro dos iPhones, né? Então a capacidade que o computador teria de utilizar a internet via celular. Hoje em dia a gente tem só os iPhones e os iPads e os relógios fazendo esse tipo de conexão. E realmente faz falta isso para um MacBook, né? Quem não gostaria de ter uma conexão de celular com o MacBook e não depender de Wi-Fi o tempo todo? Para quem se movimenta muito, é uma excelente ideia, tomara que esse rumor realmente se confirme. A Apple já está produzindo o processador de 3 nanômetros, né, bem à frente da concorrência, e já está planejando de 2, né, mal começou a produzir um, já estão trabalhando para o processador de 2 nanômetros, então ficando cada vez
menorzinho e cada vez mais potente, né? Isso aí é muito bom para os processadores da Apple, porque ele acaba ocupando menos espaço, exigindo menos potência, menos bateria e sendo cada vez mais potentes, porque está tudo muito mais perto uma coisa da outra, né? Então realmente a Apple não está deixando desacelerar esse barco, porque ela está realmente anos-luz na frente aí da concorrência em termos de processador. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Lembra que eu falei para vocês de um rumor de que a Apple teria aí um iPad Pro de 14 polegadas, né? Seria um iPad grandão e tal. Parece que isso foi suspenso ou então realmente morto esse plano aí de fazer um iPad de 14 polegadas. A gente sabe que os rumores vêm e vão, né? Então eu vou trazendo para vocês conforme eles vão surgindo. Não sei se realmente um iPad de 14 polegadas seria muito interessante, a não ser realmente para quem trabalha só com iPad, né? Aí é legal, uma tela maior, mais conforto e tal, para quem desenha talvez, mas enfim, não sei se a diferença dos tamanhos, dos outros tamanhos seriam tão grandes assim, mas o rumor é esse que o plano foi deixado de lado. Bom, a gente tem aí o Jeff Lawson, que o Jeff Lawson foi um cara, né, um dos geeks aí da internet, da programação e tal, trabalhou em muitas empresas, inclusive na Amazon, foi responsável inclusive pelo AWS da Amazon, que é o seu servidor, né? Ele fundou uma empresa chamada Twilio, onde ele quer mudar essa relação que nós temos aí com os cookies, né? Os cookies são programinhas que automatizam e rastreiam informações do usuário, comportamentos do usuário dentro dos sites, né? Hoje a gente sabe que quando você acessa um site tem aquela opção de você aceitar ou não aceitar os cookies, e aí o site está coletando informação sua, o que você está lendo, onde você clicou, quanto tempo você ficou naquela foto, quanto tempo você ficou naquele texto. Então tudo isso, né, é onde você está, né? Tudo isso é rastreável. E o Twilio, o Jeff Lawson, ele está querendo simplificar essa operação, nos livrando aí dos cookies, oferecendo uma informação relevante para a empresa que é dona do site, mas também sem defasar muito a questão da nossa privacidade, que seria muito bem-vindo, porque a gente sabe que os cookies eles facilitam por um lado, mas eles também prejudicam por um outro, porque a gente fica completamente à mercê aí dessas empresas, né? Então é uma iniciativa interessante, eu achei uma matéria interessante, inclusive foi o Gilberto que mandou, muito obrigado Gilberto, com relação a isso, né? Temos também aí a USB 4, a Thunderbolt 4 nascendo, junto com a USB tipo C, né, seria uma evolução da USB tipo C, aumentando cada vez mais a velocidade de transmissão, e a gente tem visto que o padrão da indústria, como eu já venho falando já há muito tempo, desde que eu anunciei que a Apple, lá em 2016, né, que a Apple ia mudar o padrão, demora um pouco mesmo, né, a gente sofre com esses adaptadores todos, mas a gente tem visto que a indústria tem alterado, né, muitos produtos você já encontra sem aquela porta USB tipo A, a USB antiga, né? A gente já tem pendrive, já tem impressoras, já tem monitores utilizando esse cabo, essa ponta, que é muito melhor, é muito mais rápido, transmite áudio, vídeo, dados e energia, tudo num cabo só, então realmente é bem mais prático. E a gente está vendo aí isso aumentar cada vez mais, né, melhorar cada vez mais. E a gente também tem aí alguns burocratas forçando as empresas a utilizarem essa porta, que aí eu já não acho muito legal. Mas enfim, essa mudança da indústria é uma mudança muito bem-vinda, né? Realmente o cabo é bom, até que se invente outro e aí começa tudo de novo, né? Não tem jeito de escapar disso. Bom, a Apple anunciou que vai ter que aumentar o preço de reparos, de trocas, né, de baterias dos iPhones, dos iPads e dos MacBooks. É aquela onda de inflação que a Apple segurou durante um bom tempo, né? E outras empresas não, já tinham aumentado seus preços, mas a Apple segurou o quanto pôde, mas agora está repassando esses valores aí para o seu consumidor. Então, trocas de bateria do iPhone 13 para trás vai ter um aumento aí. Só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, na Europa, o que custava 55 euros para trocar a bateria de um iPhone 12 Pro Max, agora vai custar R$ 74,99. É um aumento considerável aí de preço com relação a isso, né? A vantagem é que você tem agora essa possibilidade de você mesmo trocar se você quiser, se você tiver coragem.
você entra no programa de self-repair da Apple, pode alugar as ferramentas, compra a bateria da própria Apple e você mesmo troca. Aqui no Brasil ainda não começou esse programa, mas nos Estados Unidos já está rolando e está começando também devagarinho na Europa, tá? E para finalizar o nosso Dr. Apple News dessa semana, o primeiro de 2023, nós temos aí os rumores aí com o iPhone 15, né? O frame, né? A sua carcaça feita de titânio. O botão não vai ser mais botão físico, vai ser um botão tático, né? É um botão que você encosta e ele dá a sensação de que aperta, assim como é o nosso trackpad, por exemplo, ou o Touch ID dos iPhones anteriores. E vai ter mais memória, provavelmente também com as câmeras, os sensores de câmeras utilizados agora fornecidos na verdade pela Sony, né? Então teremos um iPhone realmente diferente em termos de modelo, de modelagem no iPhone 15 para frente. Muita gente reclama que a Apple demora para poder mudar o design, mas não dá para ela caducar o seu produto de um ano para o outro, né? Ela não vai fazer mudanças muito radicais de um ano para o outro, para que você que acabou de comprar o 13, aí sai o 14 completamente diferente, você fala, pelo amor de Deus, o meu já está obsoleto, né? Então ela vai fazendo devagarinho mesmo, é natural, mesmo para ela, né, em termos de empresa, mas também para não frustrar o seu consumidor. Mas a gente vai ter mudanças um pouco mais significativas depois de algum tempo utilizando esse design, né, para o iPhone 15 Pro. O Dynamic Island também, né, que é aquele bulletzinho que nós temos no Note, né, no que seria o entalhe antigo, onde fica a câmera e tal, e ficava o earphone, vai estar presente em todos os modelos. São esses os rumores que nós temos aí com relação a isso. A vantagem de você não ter botão físico é que ele não quebra, né, e não entra água. Então talvez o iPhone seja ainda mais a prova d'água. Vamos ver como é que vai funcionar aquelas questões de colocar o iPhone em modo DFU ou fazer o reset forçado do iPhone. Vamos ver como é que vai ficar com essa situação sem um botão físico, né? Como é que vai ser a programação disso, com certeza vai mudar também. Legal, pessoal, então eu fico por aqui, agradeço vocês todos aí pela audiência, espero que a gente possa passar mais esse ano juntos aí, toda sexta-feira fazendo um boletim, um resumão das notícias da Apple junto com vocês. Então eu fico por aqui, um grande abraço, não esqueça de acessar o site drapple.com.br, conheça lá os nossos cursos, o curso do iPhone, o curso do Mac está saindo já já, e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.